Glória a Deus. Vamos retornar voltamos, dando toda a honra, toda a glória ao Senhor. Aleluias. Ninguém vai poder impedir um adorador de falar. É verdade. Mas fica atento. Pastor, eu quero falar então de rei. Vamos falar de reis que foram abençoados por Deus na conduta, que é liderança. Cuidava de um povo. Sim. E é o que nós vamos viver daqui uns dias. Vamos escolher pessoas que cuidem de um povo. Que vão liderar a nação. Isso. Como foi o... Eu creio que você até abriu agora, com esse tempinho que a gente parou, Salmo 33:12, né? Sim. Que diz, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, né? O povo que ele escolheu para lhe pertencer. Então, o que a gente tem que entender, o Ricardo, nessa noite, é que somos um povo escolhido de Deus, Sim. um povo que Deus nos escolheu e ele escolheu para nós fazermos a diferença. Sim. O que eu estava falando aqui antes de agora, um pouco antes de a gente ter parado a live e voltado, é que independente do sistema governamental que aquela nação vivia, como era importante esta pessoa fazer aquilo que estava debaixo da vontade de Deus, independente. Como a gente estava conversando aqui, Ricardo, se a gente pegar muito o livro de Juízes, o livro de Juízes vai dizer assim, e o povo fazia o que era mal aos olhos de Deus. O que acontecia? Se levantava uma nação e ela oprimia o povo de Deus. Então, como é importante nós hoje, como cristãos, entendermos a importância de nós hoje termos a liderança fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Só cabe Sim. a Deus. Infelizmente, com o passar do tempo, e aí a gente precisa se incluir como igreja, nós nos distanciamos daquilo que é realmente importante. Inclusive, eu anotei algo interessante. É comum a gente ouvir o crente dizer que nós não podemos, não queremos saber dessas coisas, porque somos cidadão do céu. Somos cidadão do céu. A Bíblia diz que eu e você não somos dessa terra. Somos estrangeiros. Mas nós estamos aonde? Nessa terra. Vamos ter que caminhar aqui. Então, se a gente pode tornar de uma forma melhor... Sim. Né? É tão interessante, porque a gente vai pegar alguns versículos, por exemplo, Hebreus capítulo... Deixa eu ver, eu anotei aqui. Em Hebreus, acabei não anotando, que diz assim, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. É o que as pessoas falam isso. Sim. Nós não temos aqui. Filipenses capítulo 3, o verso 20, vai dizer assim, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Deus. Então são versículos que as pessoas muitas vezes usam para se omitir da sua responsabilidade como cidadão que somos aqui na terra. Sim. Certo? Então, sim, essa 13:14 vai dizer isso. Então, isso, na verdade, muitas vezes, o que aconteceu? Trouxe uma omissão para a igreja. Eu até acredito, Ricardo, que a igreja não pode aparelhar com o Estado. Toda vez que a igreja... Na verdade, nem aparelhou. Toda vez que a igreja se misturou com o Estado, teve problema. Pode ver. Eu estudei um pouquinho história e se a gente pegar a Idade Média, Ricardo, Idade Média ou Medievo, ou Idade das Trevas, de 500 até 1500, o que mais a igreja fez foi se misturar. Você não sabia o que era igreja e o que era Estado. Mas nós não podemos nos omitir da nossa responsabilidade. Somos cidadãos e, como cidadão, nós temos os nossos direitos e obrigações e deveres. A grande questão é essa. Como cidadão, temos direitos e deveres. E muitas vezes nós estamos requerendo os nossos direitos, mas não estamos assumindo os nossos deveres. E desses deveres qual que é? Votar. E quando nós nos omitimos, não votando, é aquilo que eu falei no começo da live. Quando nós não votamos, vamos ser governados por alguém que votou. Porque nós temos o poder do voto,
para colocarem pessoas que vão lutar através dos princípios da palavra de Deus. Sim. Princípios que se forem colocados, vamos ser abençoados, seremos uma nação abençoada. Mas para que isso aconteça, não tem que ser o interesse só do homem, tem que ser algo que agrade aos olhos de Deus. E muitas vezes as pessoas estão esquecendo isso, pessoas trocando o direito de votar por dinheiro. Sim, sim, sim. Que é proibido. Ricardo, hoje, eu acredito que às vezes, nem necessariamente por dinheiro, às vezes as pessoas estão vendendo esse seu direito por tão poucas coisas, com, às vezes, uma promessa, uma pequena promessa. Aí você falou tudo, não precisou ganhar nada. Uma promessa já tirou o seu direito de votar. A pessoa falou, eu vou fazer. Calma aí, gente. Vamos olhar a palavra. Você falou de reis, de líderes. Por exemplo, vamos falar de caráter cristão? Por exemplo, José. José é estrangeiro, ele vai parar na cadeia, ele foi diferente. Ele está na casa de Potifar, ele é diferente. Foi parar na cadeia, é diferente. Onde ele foi parar? Governar a maior nação. E por que ele conseguiu governar aquela maior nação? Porque existia um princípio. E é isso que a gente está querendo falar para você hoje. Eu não estou falando para você A, B, C. Eu estou falando da Bíblia. Que a hora que nós assumirmos a nossa responsabilidade como cristão e basearmos a nossa vida nisso, nessa palavra, que é a nossa bússola, é aquilo que vai nos direcionar. Gente, se ela serve para mim, ela tem que servir para o meu candidato. Porque seria incoerente da minha parte, Ricardo, eu crer no que a Bíblia diz, mas andar com quem não cumpre aquilo que eu creio. Você estava falando exatamente isso. Nós, como cristãos, e a Bíblia vai mostrar muito isso, Jesus, ele andava com um pecador, ele andava com um publicano. Quem que eram os publicanos? A pessoa mais odiada daquela época. Pessoas que eram judeus, mas que prestavam serviço para Roma e subjugavam o povo judeu. Quer dizer, era um judeu subjugando um judeu como se diz, sendo mandado debaixo da ordem de Roma. Jesus andou com esse povo, mas o que Jesus fazia com esse povo, Ricardo? Ele transformava. Jesus, quando chegava na vida desse povo, fazia diferença. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós cremos nessa Bíblia, cremos na palavra, a gente acredita na palavra, mas na hora de nós andarmos, nós vamos andar e fazer aquilo que o mundo está querendo que a gente faça. Olha como às vezes nós pensamos muito pequeno, como nós estávamos falando aqui. Pessoas darão um voto por uma promessa de um homem, de um ser humano. Uma promessa de um homem, será que é maior do que uma bênção de Deus? Pastor, não tem nem... A gente poderia encerrar a live com essa... Eu deixo isso para você parar para pensar. O que é melhor? A promessa do homem, porque o homem, se nós vemos no decorrer do tempo, sempre quebrou as promessas e aliança. Sim. O único que não quebra uma aliança, que é uma aliança inquebrável, é a de Deus. As bênçãos de Deus têm que se cumprir aqueles que buscam ao Senhor. Eu costumo falar que tem pessoas que às vezes vão buscar a Deus para receber uma bênção. É só viver debaixo da presença de Deus que as bênçãos vêm sobre a sua vida. Não precisa correr atrás, elas vêm diante de você. A Bíblia diz isso, que elas vão nos perseguir. Vamos lá, um líder que atravessou o deserto. Se a gente entrar no deserto por conta própria, morre de fome, insolação, frio, não tem iluminação, não tem nada. Aí Moisés entra com o povo ali pela vontade de Deus. Não faltou nada, pastor? Não. Nada. Não, porque o líder estava debaixo da vontade de Deus. Quando o líder está debaixo da vontade de Deus, pode vir deserto, faltou água, faltou... O povo fala crise, eu falo Cristo. Exatamente.
Não tem crise, tem Cristo. Exatamente. Vai ter aflição, vai ter dificuldade, vai ter um monte de situação. Mas sabe o que Deus nos dá uma estabilidade para poder atravessar. Pessoas estão tirando a vida porque amanhã não vai conseguir pagar uma conta. Porque amanhã nem existe, querido. Você sabia dessa? Verdade. Você às vezes está ficando ansioso e preocupado, nem existe. A gente nem sabe. A Bíblia diz que Jesus virá como ladrão vem à noite. É um piscar de olhos. Pisca o seu olho, pode ser que não tenha amanhã. Tem uns que já estão até dormindo, gente. Tem uns que já estão até de olho fechado. É verdade. Ricardo, é tão interessante quando você fala de Moisés. Moisés, ele tira o povo da escravidão. Primeiro, né? Ele foi ensinado, provavelmente, nas melhores escolas. Vamos supor que fosse nos dias de hoje, ele teria ido na escola top do top do top daqui de Biritiba ou de Mogi. A gente não vai falar nomes aqui de escolas, Sim. mas tenho certeza que todo mundo aí já está pensando no nível de escola. Mas Deus pega esse camarada, leva ele para o deserto, que é isso que acontece, com 40 anos de idade, vai para o deserto. E ele tem essa experiência com Deus. E a partir daí, então, qual que é a grande diferença? A diferença para mim não foi os 40 anos que ele passou com o povo egípcio. A diferença para mim foi os 40 anos que ele passou no deserto com a experiência, com a experiência que ele viveu com Deus naquele deserto. Para aí sim Deus trazer ele de volta para poder tirar o povo. Quer dizer, o que fez a diferença na vida dele foi importante, os 40 anos que ele passou? Foi importante. Mas o que fez diferença na vida dele foi o relacionamento com Deus. Por que quando a gente vai falar de Bíblia, a gente fala de uma liderança, a gente tem Moisés como um grande líder. Mas por que quando nós vamos falar do líder da nossa nação, nós não conseguimos encaixar o líder da nossa nação com a mesma, com o mesmo caráter? Critério e caráter, não. Aí pode ser A, B ou C ou D. Pode. Mas na hora que a gente vai falar de Bíblia, Moisés é um líder que realmente representa. Mas por que lá atrás, olha como a gente começa a ter 2 pesos e 2 medidas. O caráter para a liderança, que nessa época que nós vivemos, precisa ser o mesmo. Tinha falhas? Tinha. Moisés tinha falhas, como eu tenho, como você tem, como todos nós temos. Mas calma aí. Era alguém que servia a Deus. Era alguém que escutava Deus. Era alguém que estava tentando fazer a vontade de Deus. Né? Então, podemos falhar e errar por acidente? Sim, vamos nos arrepender e vamos voltar. A Bíblia diz, né, que aquele que disser que não tem pecado já é mentiroso. Não é verdade? Está lá no livro de João. Né? Mas nós precisamos entender que esse critério, Ricardo, para hoje se escolher uma liderança. E quando eu falo liderança, eu não estou falando nós daqui a alguns dias vamos ter uma eleição para presidente. Nós vamos ter eleição para deputado federal, vamos ter eleição para deputados. Tem muito cristão hoje que não sabe nem qual a função de um deputado estadual, um deputado federal, assim como não sabe a função de um vereador da sua cidade. Aí, como disse o Ricardo, o cara chega e fala assim, não, sabe, eu vi, né, gente falando aí, né, de promessas estapafúrdias. Aí que, não, eu vou trazer para Biritiba-Mirim, quem conhece Biritiba-Mirim, né? Vou trazer para Biritiba-Mirim, sei lá, uma multinacional. Gente, calma. Não, nem a lei nem permite entrar aqui. Exatamente. Você vê como o homem, para tirar proveito, ele mente e às vezes da inocência de uma pessoa que tem uma cultura de conhecimento mais limitado, não sabe. Aqui não vai vir, não querido. vai. Não vai, não pode. Entendeu? Um dia, inclusive, eu conversava com o vereador. E o vereador me dizia que, na verdade, Ricardo, há sim a condição de trazer uma indústria para cá. Mas para ela vir para cá, ele tem que cumprir N pontos que praticamente fica torna inviável. Então não adianta. Se um dia alguém te prometer e dizer, não estou levando... Não, você não está. E aí o que acontece? Ontem o pastor Cris da Coerf, lá no Rio Acima, aqui em Biritiba-Mirim, para quem não é de Biritiba-Mirim, tem um bairro chamado Rio Acima. O pastor Cris falava algo interessante, ele diz assim,
nós hoje estamos crendo mais na palavra do inimigo do que na palavra de Deus. Gente, para nós que somos cristãos, nós vamos na igreja pelo menos 2 vezes por semana na igreja. E dessas duas vezes por semana, e dessas 2 vezes, Deus tem dado um tanto de promessa para nós. Aí, nós saímos da igreja, colocamos o pé na calçada, aí acontece qualquer situação mínima, e você fala, não vai dar certo. Calma aí, gente, nós temos crido muitas vezes mais na promessa, como disse você, Ricardo, mais nas promessas do mundo, nas promessas dos homens, do que na verdadeira promessa. E quando a gente pegar essa palavra como realmente uma bússola, via de regra para a nossa vida, pode ter certeza que as nossas decisões, em quem nós vamos escolher para governar, quem nós vamos escolher para fazer leis, quem nós vamos escolher para, como se diz a palavra, para fiscalizar, que um dos papéis hoje de um deputado estadual, federal e de um vereador é não só criar leis, mas também fiscalizar se o cumprimento dessa lei realmente está acontecendo. Nós vamos começar a olhar diferente aquelas pessoas que nós vamos escolher como os nossos representantes. Há tempos atrás, acho que vai fazer, em média, mais ou menos 2 meses, se nós não tivéssemos homens ali para lutar por nós em Mogi das Cruzes, nós haveríamos tido uma perca muito grande de uma situação. Não vou poder expor, mas muitos sabem do que eu estou falando. Ia ser criado um feriado que é abominado por Deus. E não foi permitido porque tinham homens lá lutando para que não viesse a acontecer. E como foi a votação maior das pessoas de Deus que estavam ali para fazer a votação não sei dizer se era uma sanção, acho que ia ser primeiro decreto, um decreto de um feriado onde ia ser colocado verba para ser feita essa festividade. Sim. Que é abominada por Deus. E caiu por terra em nome de Jesus. Tinham homens representando lá no governo. Outra coisa que veio aqui à minha mente essa omissão da igreja. A omissão que eu falo, eu não estou falando de... já teve gente que já falou, pastor, o senhor tem tudo para ser vereador. Não, pelo amor de Deus, eu não quero entrar nisso, não. Não é a minha vontade, e eu tenho certeza que não é vontade de Deus também, não tenho. Então você não vai, não. Se é vontade de Deus, então... Não, né? Então, vamos lá. Mas essa omissão da igreja, que por um bom tempo, elas... Não, eu não preciso, porque, eu não sou daqui. Não, realmente nós não somos, mas nós estamos. Deus não nos colocou dentro de um aquário, não é verdade? Sabe o que eu vejo acontecer muito, pastor? As pessoas pegam a Bíblia, aí começam a ver alguns erros de homens que depois se alinharam com o Senhor e falam, mas se fosse eu, não tinha feito dessa forma. Mas quando tem a condição de fazer a coisa certa, omite. Aí quer falar das pessoas lá atrás. Nós podemos sim fazer diferente, nós devemos sim fazer diferente e nós não devemos nos calar. Sim. Uma vez que você não vai lá e vota numa pessoa que tem um caráter cristão, você está se calando, fechando a sua boca, porque o som da sua boca vai ser o seu voto. Você não vai poder ficar gritando lá no meio, voto em fulano, ciclano, senão você é preso. Isso é boca de urna. Você vai preso. Mas você tem o direito de ir lá, eu falei, eu tenho. Ele tá lá, teve um voto meu que ele ganhou é meu. E agora que ele faça as coisas direito, porque senão ele sabe que ele vai ter que prestar conta para Deus, porque ele seguia princípios, quer sair dos princípios, ele também tem o direito. Sim. Só que ele sabe que ele vai pagar um preço. Por que eu entrei nesse assunto, Ricardo? Se a gente pegar, eu estava falando sobre o princípio, Gênesis capítulo 2. Se a gente pegar a história, a Bíblia diz que o primeiro crime que acontece lá, né, quando Caim mata Abel,
Deus, quando ele encontra Caim, ele pergunta assim, onde que está Abel? Qual que foi a resposta de Caim? Por que o senhor está perguntando de Caim para mim, de Abel para mim? Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Olha só como a omissão, ela na Bíblia, ela tem um peso muito grande para nós. Ele diz, por acaso eu sou tutor? Aí nós vamos lá para o Novo Testamento, quando eles vão lá e os doutores da lei estavam querendo pegar Jesus e eles perguntam assim, mestre, qual é o grande mandamento? E Jesus, qual é o grande mandamento que Jesus fala no Novo Testamento? Ele fala, são 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo grande mandamento qual que é? Amar ao próximo como a ti mesmo. Olha só como isso é sério, gente. Quando Caim diz assim, eu não sou tutor do meu irmão, ele não está cumprindo o que a Bíblia diz. Na verdade, eu sou tutor do Ricardo e o Ricardo é meu tutor. Eu tenho que zelar pela vida dele e ele zela pela minha. E quando nós nos omitimos, nós estamos deixando somente os outros tomar conta da nossa vida e nós não estamos cumprindo o nosso papel como cidadão. Isso se chama cidadania, direitos e deveres. Cidadania é direitos e deveres. Então, Ricardo, olha como a Bíblia ela começa a se encaixar. Lá atrás, Caim diz, eu não sou tutor. Gente, ele sabe o que ele está fazendo? Ele está se omitindo. Ele falou, não, você é, porque a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso irmão como a nós mesmos. Então, eu tenho que me preocupar comigo, tenho que me preocupar com o Ricardo, tenho que me preocupar com todo mundo que está dentro dessa sala. E para isso, eu não posso me omitir. Sabe por quê? Porque senão eu estou pecando. Então, como é importante a gente assumir a nossa responsabilidade. A Camila mandou um versículo ali para nós, Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. É verdade. Glória a Deus. Temos mais comentários aí, mais perguntas. Não podemos ser omissos com as nossas obrigações. Minha esposa linda mandou. Tem mais coisas? Só por enquanto? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas é isso, Ricardo. Então, independente do sistema de liderança que um país, um tempo, independente, o mais importante, a gente vai ver isso na Bíblia, quem conhece um pouquinho, não precisa ser muito não, um pouquinho de Bíblia, vai entender como a nação sofreu quando não tinha um líder que fazia a vontade de Deus. Sim. E a diferença de um líder, e eu não estou falando de perfeição, Ricardo, porque se nós olharmos no Antigo Testamento, o líder que trouxe, ele trouxe crescimento territorial à nação, ele trouxe crescimento espiritual à nação, e ele trouxe crescimento até político. E aí a gente começa a ver como a política, ela... Gente, porque o que a política ela tá inserida na cidade, polis, cidade, está ali, então ela está inserida. Ele trouxe crescimento territorial, crescimento espiritual e crescimento político. Ele trouxe respeito à nação. Quem foi? O do Antigo Testamento? Davi. Homem perfeito, Ricardo? Não. A gente costuma dizer que, para mim, Davi, particularmente, Davi peca muito mais do que Saul. Davi, ele comete um adultério. Eu não estou dando brecha para você cometer pecado. Eu não estou dando brecha, não, porque, né, então eu posso pecar, não, porque eu vou falar sobre isso. Davi comete um adultério. Davi praticamente comete um homicídio. Mas então, pastor, é isso que acontece. E dentro disso ele teve consequências. Exatamente, é isso que eu vou falar. O Senhor perdoa, mas há uma consequência. Ricardo, ele tinha uma família destruída. Porque ele mexeu, sabe no quê? No princípio, que era a família. Agora, ele, se a gente olhar a Bíblia, lá em Atos vai dizer isso, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Para mim, a grande diferença entre Davi e Saul era isso. Porque a Bíblia, a gente começa a entender que
Davi teve a oportunidade de matar Saul e ele diz lá assim: quem sou eu para mexer em algo que Deus levantou? E ele não entrava naquilo que era de Deus. Você está entendendo? Aquilo que são princípios de Deus, Ricardo. E aquilo que Deus disse, como diz aquele amigo, está dizido. Aquilo que Deus disse está falado, está carimbado. Gente, está aqui, é promessa. Foi o que o Ricardo falou. Não tem nenhuma promessa que Deus falou, alguma ordem que Deus deu que não vai acontecer. A Bíblia diz, e é por isso que eu entendo o pastor Cris quando disse que hoje nós temos crido, acreditado muito mais no que o mundo e que o inimigo tem dito, no que a palavra tem dito. Porque se nós entendermos que a palavra tem poder, e a Bíblia diz que ela não volta vazia, meu irmão, é hora de a gente abrir a nossa boca agora eu estou falando literal, e também o nosso direito como cidadão que somos, que é o nosso voto. Por quê? Porque a Bíblia diz que Saul, ele mexe nos princípios de Deus, aquilo que era só de Deus. Ele vai lá e entrega um sacrifício que não era para entregar, não é verdade? Deus dá uma ordem e fala, acaba com tudo. Ele vai lá, não, estou guardando os boizinhos. É para o Senhor. Então, muitas vezes nós vamos justificar. Não, Deus, a Bíblia diz que eu não sou dessa terra, então eu não tenho que votar. Para! A omissão também é pecado. Muitas vezes nós dizemos, Deus, perdoa por aquilo que eu tenho feito. Você já viu alguém orar, perdoa pelo aquilo que eu não tenho feito? É muito menor, não é verdade? Normalmente nós vamos orar pelo quê? Por aquilo que nós fazemos. Dificilmente a gente ora, Deus, me perdoa por aquilo que eu não fiz. Sabe por quê? Porque essa omissão dentro de nós muitas vezes é justificada. Aí a gente fala, não, é melhor eu não fazer e não assumir a responsabilidade do que eu fazer errado. Meu irmão, Davi errou, Davi falhou, mas na hora crucial, ele falava assim, eu não mexo naquilo que Deus fez. Então, que a gente hoje, nessa noite, a gente possa entender que temos uma grande responsabilidade. A Bíblia diz que Deus nos chamou como luz do mundo e sal da terra. E mais do que isso, a Bíblia diz que se eu e você não cumprimos a nossa função, é igual o sal que não serve para nada. O que ele fala que o sal vai virar? Vai virar o quê? Cascalho, para ser pisado pelos outros. E a gente tem que tomar cuidado, a igreja de hoje tem que tomar cuidado para ela não se tornar o sal insípido, o sal que não salga mais, porque daqui a pouco a igreja vai ser esmagada. Ricardo, eu posso entrar em um outro tema aqui, só um minutinho. Pode. Outro tema, para mim hoje... Gostei do pastor. Para mim hoje, a igreja, todos que estão aqui, é algo meio polêmico que eu vou falar, mas para mim hoje a igreja muitas vezes não tem crescido, ela tem inchado. Mas sabe por quê, pastor? Porque a Bíblia fala orar e ação, certo? Muitas vezes ora e fica o quê? Murmurando. Nada. Murmurando. Deus gosta da murmuração? Não. Não, então vai lá e faz a sua obrigação. Cumpre o seu papel. Que daí você pode orar e falar, Senhor, eu me esforcei ali para colocar um homem debaixo do caráter que o Senhor tem ensinado na palavra, um homem que eu creio, porque nós podemos ser enganados também. Sim. Nós podemos. Mas, Senhor, eu fiz procurando estar embasado dentro da tua palavra, um homem que tinha uma conduta abençoada. Mas se ele nos enganou, eu creio que nós vamos ser perdoados. E se ele for lá e tiver aquela boa conduta, Deus vai abençoar tremendamente. E é interessante você falar isso, porque é que a gente está falando, Ricardo, não existe ninguém perfeito. Não existe. Perfeito foi só um. Jesus veio aqui, pagou o alto preço para nós estarmos aqui. Mas, que é o mínimo. E quando a gente fala de um caráter cristão, eu não estou falando, Ricardo, porque tem um tanto de gente fora da igreja que hoje tem sido mais ético que muita gente. Né? Eu sou pastor, Ricardo, mas às vezes eu chego... A Bíblia fala que os filhos das trevas são muito mais prudentes. Sim. Ricardo, eu vim de Minas esses dias atrás, eu não sei como que está o horário aí, vocês me falam. Pode dar mais um pouquinho, Eu vim de Minas esses dias atrás e eu estava aqui no sul de Minas, pela Fernão Dias. E a gente veio andando, eu andei pelo menos uns 10 quilômetros. E eu vi aquela romaria das pessoas saindo do centro-oeste de Minas, do sul de Minas, e eles estavam indo para onde? Uma região. Você está entendendo? Eles estavam indo lá para adorar aquilo que eles acreditam, que é deles, eles acreditam. E nós, muitas vezes, temos a Bíblia, temos a igreja do nosso lado, e o que a gente faz? Não, Deus sabe.
Gente, omissão. Nós não estamos cumprindo o nosso papel. Agora, Ricardo, eu estou até abrindo um pouco mais, não estou só falando do voto, estou falando do relacionamento com Deus. Se nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus, você acha que a gente vai votar como cristão, Ricardo? Não vamos, porque se a gente não consegue nem na igreja, se a gente não consegue ter um relacionamento compromisso com Deus, vai ter com o homem? Exatamente. Então, por isso que hoje nós estamos chegando no ponto que a gente está chegando. E a gente tem que tomar cuidado para a igreja não virar o sal insípido, aquele que não tem sabor, porque senão vai ser pisado. Tudo bem, cumprimento da promessa, né? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam, né? Nação contra nação, guerra, peste. E diz que isso é só o começo, né? O começo do fim, não era o fim, não. Eu estou crendo que Jesus vai buscar a gente antes. Eu não vou passar por essas dificuldades, não. Eu não quero ver, não. Eu não quero ver isso, não, viu, pastor? Mas você está entendendo, Ricardo? Então, eu acho que nós, como cristão, e eu me incluo nisso, como cristão, nós temos que, primeiro, a gente tem que renovar esse relacionamento com Deus. Entender o nosso papel como igreja. A partir do momento que nós entendemos o nosso papel como igreja, nós vamos entender que nós temos a nossa responsabilidade hoje, né? Eu tive um professor de história, e eu gosto muito de história, eu sou professor de história. Eu tinha um professor de história que ele dizia assim: uma nação forte tem um governo fraco. Uma nação fraca tem um governo forte. Você já entendeu isso? Uma nação forte tem um governo fraco. O que significa? Que quem manda? E a Bíblia não, a Constituição diz que o poder emana do povo, a Constituição diz isso. O poder emana do povo para o povo. Mas você acha que hoje, como cidadão brasileiro que nós somos, a Constituição tem sido cumprida? O poder emana do povo para o povo. A gente tem que tomar cuidado, Ricardo. E outra coisa que nós temos que tomar cuidado, né? Eu acho que, às vezes, como nós estamos vivendo um ativismo, uma correria muito grande, os dias têm se encurtado mesmo, e muitas tarefas, muitas coisas, a gente está esquecendo que aqueles que já lideraram, o que eles fizeram lá atrás. Sim. Se ele não fez lá atrás, não vai ser aqui na frente, porque antes, lá atrás, deles se elegerem, eles também fizeram promessas e não cumpriram. Eles mostraram que não cumpre. Aí agora vem, agora vai. Não vai. Não vai. Se não mudou o caráter, se não mudou os princípios, se não tem temor a Deus, continua vivendo dos seus próprios pensamentos. Pessoas estão vivendo isoladamente. Se eu for feliz, está tudo bem. Aí foge dos primeiros 2 mandamentos. Amará teu Deus sobre todas as coisas. E o próximo, quem é o próximo? O próximo não é sua família. Próximo aqui, nesse primeiro momento, mais próximo, é o pastor Danilo. Verdade. Quando eu for pro lado de lá, vai ser outro e outro. Próximo é aqueles que estão em volta de nós. Então nós temos que entender isso. Nos dias de hoje está muito difícil. Pessoas estão andando e pisando em cima de outras pessoas em vez de estender a mão. Hoje, pastor, aconteceu algo interessante. Um homem passou vendendo pão e nem foi para abençoar mesmo. Nós compramos pão, fomos abençoados e eu achei interessante. Ele falou assim: você não tem uns panfletos? Daí eu divulgo o seu trabalho. Eu falei: querido, fique em paz. Deus já abençoou. Deus já abençoou, porque eu pude comprar o seu pão e você também foi abençoado. Então, nós dois já fomos abençoados. Não fiz por barganha. Não existe esse motivo de troca. Não. Ele vendeu o trabalho dele, eu comprei. Ele ganhou o dinheiro para o sustento, que nós vamos viver do suor do nosso rosto no trabalho. E eu fui abençoado comendo um pão delicioso. Ricardo, uma fala dessa, na verdade, é que a gente entende que é o que a nação vive hoje. Essa barganha, essa troca. Inclusive dentro da igreja, né? Esses dias atrás eu ouvi uma ministração e falava assim: o ser humano é tão em relação à barganha, porque a gente fala muito naquela passagem de Jacó, quando Jacó fala que segurou o anjo e ele falou: não, você não vai subir não, enquanto você não der minha bênção. Engraçado, depois que pegar a bênção, o anjo pode ir embora? Não é? Você está entendendo? Você está entendendo que muitas vezes a gente tem feito isso com Deus? A gente fala: Deus, eu quero a minha bênção. Pegou a bênção, meu filho, vai embora.
E a gente está assim. Então, que a gente traz isso para a nossa vida espiritual, a gente traz para a nossa vida secular, a gente traz isso para o nosso trabalho. A gente não consegue, Ricardo, mais abençoar a pessoa por abençoar. Se não existir uma troca, a gente não consegue mais fazer. Pastor, vamos lá. Eu conheço pessoas que só vão em igreja em época de campanha. Mas não estou falando dessa campanha, não. Campanha, assim, de prosperidade, Sim, campanha sim, de cura sim. tal. Aí ela só quer ir receber alguma coisa. Ela não entende que se ela tiver uma conduta ali estável com Deus, todos os dias será um culto para abençoar a sua vida. Porque nós entregamos, entoamos louvores ao Senhor e a glória do Senhor se manifesta sobre nós. As bênçãos do Senhor se manifestam sobre nós. Olha, pastor, eu estava conversando ontem com a minha esposa e a minha esposa, assim, eu posso falar que sempre esteve do meu lado assim e acompanhou um crescimento que, graças a Deus, Deus nos direcionou aqui para Biritiba Mirim, colocou o pastor Eduardo aí para nos estar ensinando aí, puxando a nossa orelha, arrancando os carrapichos, tudo que o pastor faz, né? O senhor sabe o que eu estou falando, né? E um pouquinho mais, porque a gente dá bastante trabalho. E quando eu cheguei aqui em Biritiba, eu lia um versículo e falava um pouquinho, gaguejava demais. Hoje ainda continuo gaguejando e ontem eu olhei, eu consegui ministrar 40 versículos. Eu falei, Senhor, eu vou falar, pastor, ainda dava mais uma esticadinha, viu? No final, ainda o pastor teve que me ajudar, assim, porque eu terminei a pregação e eu já não estava pisando no chão, né? Aí o pastor veio do lado e falou, você não vai orar? Eu falei, eita, pastor, esqueci, perdão. E aí a gente orou, né, agradecendo a palavra que Deus nos mandou, a oportunidade. Porque veja só, você assistir um culto na internet, você está assistindo um culto. Você ir até o templo, olha só, o Senhor manda a gente ir adorar era nas casas e no templo. Você está lá entoando louvor a Deus. E é ali que a gente recebe um pão para crescimento, para intimidade com Deus. E aí a gente começa a entender tudo o que foi falado. Às vezes a pessoa vai falar, não entendi a conversa de vocês. Então, pastor, fala aí, aonde está na Bíblia aí o rei Davi, para o povo dar uma lida do começo ao fim, para ver o que é quando você está debaixo da bênção de Deus e quando nós fugimos ou damos um deslize, porque nós somos falhos. Se a gente pegar a história de Davi, eu particularmente gosto lá de 1 Reis, a partir do capítulo 16 em diante, você pode estudar. 1 Reis, a partir do 16 em diante, você pode estudar a história de Davi. Desde o chamamento. Você vê como Davi é tão importante? Vamos procurar aqui. Deixa eu abrir aqui. Primeiro Samuel, capítulo 16, Davi é ungido rei. Quando ele vai um pouquinho mais para frente, que Davi é chamado para ir lá naquela frente de batalha, a Bíblia diz que ele estava lá cuidando das ovelhas. Para mim, ele vai como um iFood, né? Vai levar umas comidinhas lá. Mas ele entende a importância dele como cidadão daquela nação. Porque quando ele era afrontado, quando a nação estava sendo afrontada, ele falou assim, opa, eu também estou sendo afrontado, eu não aceito isso. Então, a partir de 1 Samuel, a partir do capítulo 16, você vai ver a história de Davi. Ricardo, mas só para a gente encerrar minha participação. Amém, pastor. Me desculpa aqui que o pastor, quando dá a oportunidade, microfone, fala demais. Glória né? a Deus. É bom porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Então nós estamos cheios da presença do Senhor. Agora, uma coisa que eu deixo hoje, 1 Timóteo capítulo 2, o verso 1 e 2, a Bíblia diz que a gente tem que fazer orações, intercessões, a gente tem que agradecer a Deus por todos os homens. A Bíblia diz, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e toda piedade e honestidade. Olha o que Timóteo está falando, que a gente tem que orar por toda a liderança. Lá em Romanos capítulo 3, diz que todas as autoridades superiores estão sujeitas a Deus. Gente, a gente não precisa sair como, quer dizer, quem quiser sair que saia, né, Ricardo? Sim. Como vereador, como deputado federal, estadual, como governador, prefeito, se você quiser. Mas se a igreja cumprir o seu papel, e olha só o que diz, para mim encerrar minha participação aqui. Provérbios 21, verso 1 diz que o coração do rei
é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Olha só, a Bíblia diz que o coração do rei está na mão de Deus. E ele leva para onde quer. Se eu e você, como igreja, nos colocarmos a orar pela nossa nação e pelos que estão em iminência, a gente já vai estar fazendo uma grande coisa. Eu não estou nem falando do voto, eu estou falando se a igreja começar a orar por aquele que hoje está em eminência, pelo nosso prefeito, pelos nossos vereadores, Ricardo, a igreja vai estar cumprindo o papel. Agora, você aí tem como se diz, você tem uma grande arma, que é o seu voto. E que você possa orar a Deus. Até para votar nós temos que orar. Olha só, pastor, para encerrar, e nós estamos orando que já o nosso horário já foi. Já foi, né? Olha só que interessante. Você, para um candidato, é um no meio de uma multidão. E para Deus, as 99, o Senhor foi atrás de qual? Foi na que estava perdida. Então, se você é um só, o Senhor tem ali uma bênção para a sua vida. Saiba escolher, vamos orar. Que Deus venha abençoar a sua decisão. Entenda que é muito importante você não omitir o que você tem direito. Eu vou estar orando. Só orar não resolve, querido. Tem ação. A omissão é pecado. A omissão é pecado. Então nós vamos orar aqui. Algumas pessoas deixaram aqui o pedido de oração. E nós vamos estar orando e encerrando. Espero que... Oi? Vamos orar. Eu vou passar para o pastor fazer o encerramento e orar pela nação. Eu vou orar pelas pessoas. Amém? Senhor, coloca um louvorzinho baixinho, né? Que aí nós estamos nos colocando na presença do Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós conversamos aqui, ó Pai, que seja erguida uma autoridade, Senhor. Não me importa o nome, partido ou quem seja, Senhor, mas que seja temente ao Senhor, ó Pai. A igreja vai clamar desta forma, Senhor. E também pedimos um direcionamento, Senhor. Abre os nossos olhos para não sermos enganados pelas promessas do homem, ó Pai, mas que nós possamos ver mais além, Senhor, que nós possamos ver o caráter daquele homem que quer fazer algo, ó Pai. Se ele está indo somente no benefício dele, Senhor, este homem não é um homem de Deus, porque o homem de Deus, ele não faz nada só para ele, Senhor. Ele faz pela comunidade, ele faz pelo próximo, ele faz para glorificar o teu nome, Senhor. Então é assim, Senhor, que nós queremos que nosso voto seja colocado, ó Pai, que a enganação das palavras do homem, Senhor, porque os homens sabem falar bonito, Senhor, sabem iludir, ó Pai, mas o Senhor abre os nossos olhos para que nós não venhamos ser enganados, Senhor, e que o nosso voto levante homens e mulheres de Deus, Senhor, que vão lutar pelas leis, as leis embasadas dentro da palavra de Deus, as leis que serão abençoadas pelo Senhor, que caia por terra toda a situação contrária, ó Pai, para que nós venhamos ser uma nação abençoada pelo Senhor, ó Pai. E também queremos apresentar pessoas, Senhor, que carecem do seu socorro e da tua ajuda, Senhor. O que é possível nós fazemos, mas nós agora nos colocamos à presença do Criador, o Deus do impossível, Senhor. A Solange, a Cauane, o Idemar, a Isabel, a Fabiana, a Érica, o Vitor, o Eduardo, a Cleomara, a Kelly, Senhor, o Robson e família, Ricardo e família, Cláudio e família, Misael e família, Micaela, Alaide, Rosiane, Luiz Carlos, Maria Lúcia, Raquel, Rafaela, Beto e família, Jesuíno e família, Andréia e família, Gabriel e família, Tiago e família, Samuel, Robson e família, Senhor, e todos que tiveram a oportunidade de estar ouvindo, Senhor, um direcionamento de como fazer algo abençoado, porque nós temos que votar, Senhor, isto faz parte da lei, Senhor, e nós vamos cumprir, mas nós queremos fazer abençoado pelo Senhor. Então pedimos, Senhor, que tire, Senhor, o espírito da enganação naqueles que vão votar, que caia por terra as promessas do homem, Senhor, mas que a aliança do Senhor venha se cumprir, que o Senhor, ó Pai, venha abençoar esta nação, Senhor, que estará em poucos dias elegendo, Senhor, os líderes, Senhor, as autoridades, Senhor, que
cuidarão por mais 4 anos, Senhor. Então abençoa, Senhor, que nenhum cristão fique com o ouvido tampado e com a boca calada, Senhor, e que não omita, Senhor, que é pecado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse momento, pastor, vou pedir para o Senhor estar orando pela nação brasileira, que nós entramos agora num combate, numa guerra espiritual, como eu falei, que o Senhor venha abrir os olhos espirituais daqueles que são servos de Deus, tementes à palavra de Deus. Se estava indeciso, se faço, se não faço, foi dada uma palavra, alicerçado dentro da palavra de Deus, o que é certo e o que não é. Omitir é o que, pastor? É pecado. Então pronto, querido, você vai se você quiser. A palavra foi pregada para você. Se você tinha dúvida, se você tem que sair para a rua e ir lá e eleger pessoas com caráter cristão, pessoas que abominam o pecado, que lutam pelos princípios da Bíblia. Amém? Vou estar passando aqui para o pastor, para ele estar orando pela nação e abençoando a vida da gente, em nome de Jesus. Ricardo, mais uma vez eu quero agradecer, viu? Amém. Obrigado. Tem um pessoalzinho lá da Igreja Batista Nova Aliança assistindo também. Glória a Deus. O pastor Eduardo estava aí também. Glória a Deus. Um abraço para o pastor. Obrigado pela confiança, pastor. Deus abençoe. E vamos orar, vamos agradecer a Deus, né? E orar pela nossa nação. E quando eu falo nação em geral, desde Biritiba, Mogi, as pessoas que estão assistindo, as cidades representadas, né? Amém. Que Deus possa visitar essa nação por completo. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, queremos agradecer, Deus, e colocar diante do Senhor esta nação. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa visitar, Pai, essa nação. O Senhor possa visitar, Pai, cada município dessa nação, cada cidade, cada estado. Pai, em nome de Jesus, estira, Pai, tudo aquilo que não é do Senhor. Pai, a corrupção. Pai, quantas pessoas, Pai, morreram. Quantas pessoas pagaram com a sua vida por causa dessa corrupção maldita que a nossa nação tem vivido. Mas eu creio, Pai, que o Senhor está hoje, ó Deus, ou a partir de agora, entrando, Pai, nesta nação. Abençoamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, como diz a Tua palavra, a liderança, Pai, das cidades. Pai, em nome do Senhor dos estados, Pai, o nosso presidente, e que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor possa, Pai, guardar essa nação, guardar o nosso país, e que em nome do Senhor Jesus a Tua vontade seja estabelecida nesta nação, que a Tua mão proteja, guarde e livre de todo o mal a nossa nação. Pai, é isso que nós pedimos nesta noite e desde já agradecemos. Pai, eu quero agradecer por esta live, eu quero agradecer, Pai, pela vida dessas pessoas que têm se disposto a Deus a colocar, Pai, Pai, essa live aqui no ar. Pai, não é uma hora apenas, Deus, mas há um propósito antes e depois, e que em nome do Senhor Jesus eu possa abençoar, Pai, todos que estão envolvidos nesse projeto. Pai, é isso que nós agradecemos nessa noite. Pai, nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Vitor. Amém. Glória a Deus. Está encerrado.